Boa tarde. Hoje a nossa ideia é conversar sobre o papel do pai, né, dos pais no desenvolvimento do filho, ou até mesmo o papel dos pais nessa relação que o filho tem com o esporte. É, é muito complicado a gente falar, né? Embora embora é um assunto que deva ser discutido e eu falo muito embasado, né, nas minhas experiências enquanto pai, claro, e pai de um filho que desistiu do esporte, né, ou deu um tempo para o esporte, mas o meu filho é um indivíduo ativo, porém ele não está mais beneficiado, né, ou de alguma forma ele desmotivou do esporte, né? E o meu filho, ele começou muito cedo e não é a vida, né? Mas cometi alguns deslizes no meio desse caminho, porque ele iniciou no futebol, né? E partiu para as escolinhas de esporte, e as escolinhas ela tinha um caminho relacionado à competição e a competição, né, independente da idade, eu acho que na infância, na adolescência, ela deve ser repensada. Ela não deve ter a mesma configuração da competição de um adulto. Ela tem que ser repensada. Isso é importante a gente pensar dentro dessa dinâmica. A gente tem que rever a competição de uma forma geral. E no primeiro momento, né, eu queria agradecer os nossos apoiadores. Um dos nossos apoiadores é a Evale e que está fomentando o esporte de alguma forma dentro do nosso município. E, e outra empresa é a Renove, que acredita na nossa ideia, que acredita nas nossas propostas e sempre está incentivando a gente também no desenvolvimento dos nossos projetos, né? E aí projeto Vida Saudável, ele vem com essa pegada, né, de discutir coisas relacionadas ao esporte. E eu penso, né, que a gente tem que trabalhar todas essas questões relacionadas ao esporte, relacionadas à atividade física, relacionada a uma perspectiva da pessoa continuar na atividade física, no esporte, e ter isso como lazer. E aí a gente pega, né? Obrigado a todos que estão participando aí, a galera que sempre está aí com a gente, a Isabel, a Bel, do futsal, o Nenê, um abraço, Nenê, meu irmão. O Everton Schinack, parceirão, muito obrigado pela presença. Nicole, minha aluna, não volto mais pro Judite, eu não tô mais na prefeitura, Nicole, que pena. Mas um abraço grande, viu, filha? E a Vera, a professora Vera, diretora lá de Siciliano, um abraço grande também. Que sempre tá aqui, né? Sempre tá participando. Valeu, Vera. Valeu, galera. E, gente, voltando aqui para nossa ideia, né? O esporte de alguma forma, né? Ou dentro das dimensões do esporte e pensando no desenvolvimento humano, pensando no desenvolvimento da criança, ele tem a questão relacionada ao alto desempenho e isso, o alto desempenho ou rendimento, ele é seletivo e é para poucos, né? Se a gente for pensar, é um grupo seleto mesmo que se beneficia dessa prática esportiva, do esporte dentro dessa dimensão. Mas aí a gente tem duas perspectivas do esporte, que é a perspectiva do lazer e a perspectiva do esporte educacional. Esses dois lados, muitas das vezes, quando a gente pensa na questão do desenvolvimento ou na questão da criança e o papel do pai, a gente está pensando nesse esporte. Né? Embora a gente tenha que repensar o esporte dentro da sua diferente dimensão e trazer o esporte de uma forma geral para ele ser uma possibilidade de contribuição na formação humana, né? E aí, quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que o esporte ele tem diferentes dimensões. E quando a gente matricula o filho e quer que ele se desenvolva a partir do esporte, a gente está pensando o esporte num primeiro momento
educacional. E uma possibilidade de lazer. É lógico que eu estou pensando em colocar meu filho numa escolinha de esporte para ele se tornar um atleta. Isso pode acontecer, mas a gente tem que observar as etapas desse processo. E aí a competição em si, ela tem que refletir essas questões, né? E aí quando a gente fala de competição esportiva, a gente já fala, poxa, competição esportiva, ela tem que abordar dentro da perspectiva da criança e contribuindo para uma formação dentro dos valores do esporte, a gente tem que repensar essa competição, essa configuração de competição. E aí a competição ela tem que trazer, né, de fato, ou incentivar a prática esportiva, ela tem que ser pensada também para o lazer, porque nem todo mundo, né? Todo mundo tem que participar, tem que vivenciar, mas aí a gente vê dentro das competições infantis, né, e especialmente as infantis, a gente vê a reprodução, né, a reprodução do esporte do adulto, né, e aí a gente tem que pensar como que a gente traz saídas para essa questão. Né? E uma das minhas, né, uma das coisas que eu vejo acontecendo muito é a possibilidade das equipes, né? Bom, eu vejo muito isso no futsal, que a gente tem dentro do fraldinha, né? Hoje nem usa mais fraldinha, mas é, 10 para baixo, né? Vamos pensar lá sub 8, sub 9, sub 7, aí a gente tem lá esses alunos. E aí, meu, se a gente for pensar dentro desse nível de competição, a criança, ela quer brincar. E ela tem esse direito de brincar. E a gente não pode tirar esse direito da criança brincar. Mas aí a gente pensa lá, o futsal são 5 jogadores. Joia! E a gente vê isso acontecendo no futsal. 5 jogadores, eles jogam 10 minutos, entra outra equipe joga mais 10 minutos, entra outro joga mais 10 minutos, entra outro fecha os 10 minutos, né? Isso é super legal e super bacana a gente pensar dentro dessa lógica de todo mundo participar e todo mundo ter a mesma oportunidade. Mas muitas das vezes a gente vê a competição acontecendo coisas bárbaras, né? E vamos pensar aí, depois de um jogo, né? O jogo aconteceu, deu tudo certo, né? E dar tudo certo é a criança brincar, se divertir, dar risada, né? Independente do resultado, é lógico que numa competição, né? Ela está configurada onde um só vai vencer. E isso também é complicado porque a criança vai entendendo que só tem um vencedor, né? E na verdade, quando a gente está dentro do esporte, todo mundo tem aprendizado. Não só o vencedor ou não só o derrotado. O esporte ele pode trazer essas possibilidades de discussão e dizer, poxa, todo mundo teve o mesmo direito, todo mundo teve o mesmo tempo, todo mundo teve a mesma possibilidade de brincar, todo mundo teve as mesmas oportunidades. E muitas das vezes, né, quando a gente vê, eu já vi muitos casos de competição que um grupo só ficava ali brincando e o resto sentado no banco de reserva. Né, isso tem que ser repensado. Eu já vejo já o movimento nesse sentido e agora, né, entra numa questão importante que é qual o papel do pai nisso, né? A gente pensa dentro de a gente sabe que o esporte tem os participantes, tem os staffs, né, os treinadores, e muitas equipes têm psicólogo, tem todo mundo pensando dentro de uma dinâmica relacionada não só, né, eu penso dessa forma e deveria ser, não só na questão relacionada ao desempenho do indivíduo, mas o que o esporte pode proporcionar dentro da formação humana, dentro da formação do caráter, dentro de ensinar valores. Isso é o mais importante. E aí a gente vê, né, qual é o papel do pai, né? Qual é o papel do pai nesse processo? O pai, ele deve ser um motivador, né? Ele tem que gerar motivação para o filho, e essa motivação não é só, né, o que acontece muito, né? O pai leva e deixa lá. E aí parece que está terceirizando a educação.
E isso ele deve assistir, incentivar, não só na competição esportiva, né, mas no dia a dia, perguntar. Esse é o papel do pai, né? E pensando na questão relacionada ao que o que o seu filho está aprendendo com o esporte. Isso é importante a gente ter em mente, né? Isso é importante a gente destacar, né? Lembrando, eu cometi muitos erros no processo de formação esportiva do meu filho, né? E diferentes fatores fizeram com que ele com 13 anos ele desistir, né? Ele jogava futebol, acompanhava muito ele no futebol por conta da minha vida também, né? Final de semana eu conseguia acompanhá-lo e achava super bacana, mas cometi muitos deslizes dentro desse processo e na natação eu ia pouco, né? E ele também abandonou a natação. E hoje, digo, né? Ele não é um indivíduo sedentário e pouco ativo, ele tem bastante, um volume bom de atividade física, tanto por conta da nossa cidade ser uma cidade pequena e ele pode se deslocar de bicicleta, de skate, ele tem esse perfil, né? E também adolescente, quer sair todo dia, né? E deixa a gente de cabelo em pé, mas é um indivíduo ativo. E aí eu fico pensando aqui na questão relacionada ao papel, né? A gente discutiu o papel do professor, do organizador da competição, a gente discute o papel do próprio da própria criança, né, que está aprendendo a respeitar as regras, aprendendo com o esporte, e aí a gente tem, né, o pai, né, e o pai. Aí o pai, ele deve ser um incentivador, ele deve ser um torcedor, né? Eu acho que isso é o papel. E, gente, eu não posso tomar partido, né, do jogo. Poxa, aconteceu erro do juiz. Não, vou pular lá e vou tirar satisfação com o juiz. Não posso, gente. Eu não posso. Eu tenho que dar primeiro o exemplo pro meu filho. Eu não posso invadir o espaço de jogo. Meu, o espaço de jogo eu tenho que respeitar, né? Os jogadores, os participantes, as autoridades. E aí a gente vê adultos, né? Não só os pais, mas adultos cometendo deslizes nas competições, porque o indivíduo fica tão inflamado, ele fica tão envolvido no jogo, né? Ou quer que o filho vença, e vencer ou perder faz parte do jogo, né? E muitas das vezes a derrota ela não é muito bem aceita, mas ela faz parte, né? E a gente tem que entender que é um processo de amadurecimento, né? Dentro, não só no vencer, mas no perder também. E aí a gente tem que trabalhar todas essas questões, né? Trabalhar todas essa interação, vencer ou ganhar, né? Vencer ou perder, não vencer ou ganhar, que é a mesma coisa, mas vencer ou perder, e o que que eu aprendo com isso, o que que o meu filho vai aprender com isso, qual é a intenção do esporte, o que que eu tenho que fazer no esporte, o que que eu tenho que fazer para o meu filho se desenvolver de forma saudável, tendo o esporte como aliado. A gente tem que refletir tudo isso, a gente tem que pensar tudo isso, a gente tem o papel do professor, o papel dos adultos de uma forma geral, o papel do organizador da competição, o pai, né? O pai ele deve ir para esse momento com a cabeça tranquila, passar tranquilidade para o filho, entender que isso é um processo, e às vezes, muitas vezes a gente vê que o pai ele quer que o filho vença de qualquer forma, e isso não é o caminho, né? O filho tem que se desenvolver, tem que se divertir, né? Pensando nessa primeira fase, não muito na questão lá na frente, né? Na questão do alto rendimento. O alto rendimento a gente sabe que é muito seletivo, uma pequena parte, né, da sociedade tem essa oportunidade, mas um volume muito grande de pessoas tem a possibilidade de ter o esporte como uma possibilidade de educação e o esporte como uma possibilidade de lazer. E isso daí vai contribuir muito, né, no desenvolvimento não só da criança, mas aqui a gente está tratando dessa questão relacionada ao papel do pai.
né? O pai, ele não pode cobrar de forma excessiva o filho. O pai, ele não pode, né, brigar com o filho porque ele não se desempenhou bem, né? Eu acho que o esporte, ele é uma etapa, ele é um, né? A gente da educação física defende muito o esporte nesse sentido, mas a gente tem que repensar a ideia de esporte, especialmente a questão da competição. A gente tem que repensar de forma como que ele pode ser saudável para a vida das pessoas. E aqui, gente, nesse momento final, né, eu queria de novo, né, agradecer o pessoal que está acompanhando, Tatão, grande abraço, irmão. Fabiana, valeu, Fabi, muito obrigado. O Cauã, o Vaguinho, valeu, Vaguinho. Vitor Pereira, obrigado, Vitor. Matheus Felipe, Guilherme Freitas e a Ju Mota, valeu, Ju. E eu acho, poxa, eu queria agradecer vocês, né, que entraram, acenaram para mim. Eu acho que é mais uma possibilidade de motivação para eu continuar essa interação com vocês, né? E aí eu peço, né, mais uma vez para vocês me ajudarem com sugestões e trazer ideias para a gente questionar, trazer perguntas para a gente fazer um momento aqui, um momento bacana aqui para nós, né, nas segundas-feiras. Hoje eu atrasei um pouquinho, que eu fui fazer uma outra atividade, mas eu vim correndo aqui para a gente fazer esse momento aqui da live, né? E queria agradecer mais uma vez a Ievale pelo apoio e a Renove também, que tem contribuído, né? São duas empresas que têm contribuído com as nossas ideias e os nossos projetos. Isso é muito bacana, a gente ter parceiros, né, nessa atividade. E aí a gente vem com a ideia, né, a ideia de motivar as pessoas, né, vem com a ideia de trazer reflexões relacionadas ao esporte, relacionado ao movimento, e a gente espera contribuir, trazer reflexões bacanas para vocês. E eu queria de novo, né, mandar um abraço a todos aí que estão acompanhando e um abraço pro pessoal da Renove e da Revale. Valeu, gente, um grande abraço e obrigado aí. Obrigado mesmo. Valeu, Giovanni. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau.